Vamos falar agora do caso Marielle Franco. Assassinos confessos de Marielle Franco e Anderson Gomes, seu motorista, são condenados no Rio de Janeiro. O ex-policial militar Rony Lessa terá de cumprir 78 anos, 9 meses e 30 dias de prisão, enquanto Elcio Queiroz recebeu uma pena de 59 anos, 8 meses e 10 dias. Além da prisão, Lessa e Queiroz deverão pagar indenizações para parentes das vítimas, que somam 3,5 milhões de reais. Os dois também terão que pagar pensão para o filho de Anderson Gomes até que ele complete 24 anos. Além disso, vão pagar as custas do processo. A vereadora e o motorista foram executados em março de 2018. Paulo Loyola. Primeiro, eles não vão cumprir tudo isso. Um vai pegar 18 anos e o outro 12 anos. O Elcio Queiroz vai cumprir 12 anos e o Rony Lessa 18 anos apenas. Foi parte do acordo de colaboração premiada. Essa foi uma investigação travada pela Polícia Estadual do Rio de Janeiro e a Polícia Federal acabou também interferindo para poder buscar os mandantes. E realmente era um caso típico de necessidade de federalização prevista na nossa Constituição. Paulo Loyola, um crime covarde, é um crime feito, parece que muito mais por cupidez, motivo de especulação imobiliária, dinheiro, grana, do que motivação política, e uma pena que reflete a impunidade aqui do nosso país. Se fosse nos Estados Unidos, eu não quero dizer se sou a favor ou contra, aqui não vou debater isso agora. Mas ali os dois era pena de morte, mas não tem a menor dúvida. Paulo Loyola. O que a gente viu é ali, na verdade, um esquema que já existia no Rio de Janeiro há muitos anos, né? O Rony Lessa desculpa, me falhou a memória. Elcio. E o Elcio Queiroz, na verdade, já vinham aplicando esse tipo de questão há muito tempo. O escritório do crime é um fato consumado no Rio de Janeiro, pelo menos desde a década de 80. Não acho também que vai parar agora por causa da prisão desses dois elementos. Tem muito a ver, sim, com até a banalização da questão da morte no Rio de Janeiro e com todas as questões que estão ali no território. Também com a absoluta incompetência do governo estadual hoje, do governador Cláudio Castro, do PL, partido também do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foram absolutamente incapazes aí de, durante seu governo, também atuar. E que bom que teve intervenção da Polícia Federal, que conseguiu fazer a gente chegar à resolução desse crime absurdo, mas eu quero lembrar também da quantidade de crimes que não são solucionados pela Polícia Brasileira. A Polícia Brasileira, isso não é nenhuma exclusividade da péssima Polícia Carioca, mas a Polícia Brasileira tem uma taxa de resolução de crimes baixíssima, principalmente em termos de homicídios. Não se consegue. É um dos pontos, inclusive, que a gente precisa resolver muito, muito fortemente, muito frontalmente, que é um dos caminhos de países que conseguiram enfrentar essa questão do poder paralelo. Trata-se justamente da gente conseguir investigar e culpar quando há casos de homicídio, por exemplo. Aqui no Brasil, repito, esse índice é absurdamente baixo em territórios nos quais você tem ainda envolvimento ali dessa classe política, né? Como foi o caso dos Brazão, no caso da Marielle. Você está vendo aí o que acontece no Rio de Janeiro, infelizmente, num período normal e que, do meu ponto de vista, já seria muito mais do que merecedor de uma intervenção para entender tudo o que acontece ali no Rio de Janeiro. Olha, Laércio, Liana, coisas muito tristes aconteceram. Primeiro, uma organização criminosa, como tantas que existem no Brasil, a gente não sabe nem mais quantas que tem, né? Tem quase 100 organizações criminosas, acho que tem até mais. Eliminaram ali uma vereadora, pouco importa para mim a ideologia dela, o partido que ela tem, um homicídio covarde feito por assassinos que, para mim, não são nem seres humanos, que executam um crime como esse
seja por qualquer motivação, mas ainda mais por uma motivação de cupidez como essa, e o que é pior, contando com a colaboração de autoridades cujo dever era proceder à investigação. Então, um crime lamentável sob todos os aspectos e mostra, eu acho que o pior lado do ser humano, né? A escória da escória da humanidade. Olha, Capês, realmente pouco importa a posição política e ideologia. Não pode permitir que isso aconteça de novo. Não se pode simplesmente alguém que ocupava um alto cargo, alguém tão próximo, cometer esse crime. E com certeza, não foram só os dois. Deve ter muito mais gente envolvida. Nós temos que investigar quem a mando de quem, quais as organizações, todo mundo que está cometendo esse crime. Não é simplesmente, pegaram os dois, vamos cessar as investigações. Tem que avançar cada vez mais. Esse acordo não poderia ter sido realizado por um período tão pequeno de prisão, tá? Tinha que ser muito maior. Com certeza, se fosse nos Estados Unidos ou outro país mais sério, a pena seria um tanto maior. Mas nós temos, sim, investigar, como disse aqui o colega, o porquê que a polícia não consegue resolver tantos problemas, aprimorar isso e combater fortemente essas organizações. Já passou do limite. É insuportável você andar em São Paulo, no Rio de Janeiro ou qualquer parte do Brasil vivendo em insegurança. Você não conseguir deixar teu filho ficar na porta do colégio te esperando por causa de medo de sequestro. Nós temos, sim, ter mais intervenções federais, como foi o caso, para poder resolver esses problemas. Não é admissível. Bom, agora, aí que é o meu ponto, Priscila Silveira. E os governadores se reunir para criar uma outra polícia, mais uma que não vai funcionar. Então, o problema não é esse. O problema é estabelecer uma estratégia confiável de enfrentamento ao crime organizado e dar condições à polícia para atuar também, para poder separar o joio do trigo. Estamos acabando o programa, mas eu quero te ouvir. Capês, a gente precisa, né? Claro, eu não sou aqui especialista em polícia, mas ainda que minimamente a gente precisa do quê? Mexer no dinheiro. Eu insisto, todo o programa, quando a gente fala de organização criminosa, o dinheiro é o calcanhar de Aquiles dessas grandes organizações e foi, inclusive, me parece, né, a motivação do crime, né, da vereadora Marielle, e independentemente de qualquer partido e, enfim, a gente aqui se solidariza. E a juíza disse, a justiça tarda, mas ela vem. E o Estado, querendo combater a criminalidade, deve enfrentar naquilo que é o que eles buscam, que é o dinheiro dessas organizações, Capês. Vamos encerrando o programa de hoje. Eu agradeço a audiência. E agora, vocês ficam com o 3 em 1, com a Soraya Lawande. Bom programa para você, Soraya, agora que são 16 horas em ponto. Isso mesmo. Obrigada, Capês. Boa tarde para você, excelente final de semana para vocês e todos aí da bancada do Linha de Frente.